Muitas pessoas erroneamente acreditam que os frequentes despertares noturnos para urinar, conhecidos como noctúria, são apenas um companheiro inevitável do envelhecimento. No entanto, a noctúria é um sinal importante de desequilíbrio na rotina diária, e esse desequilíbrio pode acarretar consequências muito mais sérias do que se imagina. Numerosos estudos médicos demonstram convincentemente uma correlação direta entre a fragmentação do sono causada pela noctúria e o aumento do risco de quedas noturnas, desenvolvimento de doenças cardiovasculares, deterioração das funções cognitivas e até mesmo surgimento de estados depressivos em idosos. Quando uma pessoa precisa interromper o sono várias vezes por noite, seu organismo não atinge as fases de sono profundo necessárias, em particular a fase REM, movimento rápido dos olhos, durante a qual ocorre a consolidação crítica da memória e a regeneração celular ativa. Isso significa que, além da fadiga matinal, o corpo é privado de processos vitais de cura e recuperação que ocorrem precisamente nos estágios profundos do sono. A longo prazo, a privação crônica do sono contribui para o envelhecimento acelerado, o enfraquecimento do sistema imunológico e uma redução significativa na concentração e na capacidade de tomada de decisões. No entanto, há uma notícia bastante encorajadora, capaz de mudar radicalmente a percepção desse problema. Na grande maioria dos casos, a noctúria em idosos não é causada por condições médicas complexas e de difícil tratamento, mas sim por hábitos diários muito específicos que são facilmente corrigíveis. Anos de pesquisa na área da medicina do sono e urologia geriátrica permitiram identificar 5 fatores comportamentais-chave. Sua eliminação direcionada pode reduzir significativamente ou eliminar completamente a necessidade de idas noturnas ao banheiro. Cada uma dessas estratégias desenvolvidas é baseada em sólidas evidências científicas e já trouxe resultados impressionantes para milhares de pessoas que sofrem de noctúria. O primeiro dos hábitos prejudiciais que contribuem para a noctúria é o consumo de líquidos menos de 3 horas antes de dormir. Embora essa regra possa parecer intuitiva, sua verdadeira profundidade e complexidade são frequentemente subestimadas. Muitas pessoas, buscando melhorar o sono noturno, limitam apenas a ingestão de água pura antes de dormir, sem considerar que continuam a consumir uma variedade de alimentos e bebidas com uma quantidade significativa de umidade oculta, o que apenas agrava o problema da micção noturna. No corpo humano, ocorre um processo fisiológico surpreendente. Quando uma pessoa ingere líquidos nas últimas 3 horas antes de dormir, os rins continuam a processá-los ativamente, enquanto normalmente sua função de produção de urina deveria desacelerar durante a noite. Além disso, muitos idosos frequentemente não percebem que produtos aparentemente inofensivos, como sopas, frutas com alto teor de água, por exemplo, melancia e melão, várias bebidas quentes, incluindo chás de ervas, e até mesmo alguns medicamentos, contêm uma quantidade substancial de líquido que inevitavelmente se acumula na bexiga durante a noite. Como um exemplo marcante, podemos citar a história inspiradora de Margarete, uma moradora de Phoenix, Arizona, de 70 anos, que por muitos anos sofreu com a necessidade de acordar 4 a 5 vezes por noite para urinar. Ela tentou muitos métodos, reduziu conscientemente o consumo de água, tomou vários medicamentos e até considerou a possibilidade de cirurgia. Margarete compartilhava suas angústias. Eu estava em completo desespero, meu sono estava totalmente destruído, e eu me sentia uma verdadeira prisioneira da minha própria bexiga. Um dia, ela descobriu que sua habitual xícara de chá de camomila antes de dormir e um prato de sopa no jantar contribuíam muito mais para o seu problema do que ela poderia imaginar. Depois que Margarete seguiu o conjunto completo de recomendações, ela conseguiu reduzir o número de idas noturnas ao banheiro para apenas uma vez em apenas 2 semanas. Os benefícios de corrigir esse hábito vão muito além da simples melhoria da qualidade do sono. Quando uma pessoa para de sobrecarregar excessivamente os rins antes de dormir, o corpo começa a produzir naturalmente mais vasopressina, um hormônio antidiurético que promove a concentração da urina e uma redução significativa de sua produção durante a noite. Isso resulta em uma diminuição da necessidade de urinar, um sono mais profundo e contínuo, e um despertar com uma sensação de frescor total e um aumento de energia para as tarefas diárias importantes. Para uma implementação eficaz e duradoura dessa importante mudança, recomenda-se estabelecer um rigoroso toque de recolher para a ingestão de quaisquer líquidos, 3 horas antes do horário habitual de dormir. Por exemplo, se uma pessoa costuma ir para a cama às 20 horas, ela deve parar completamente de consumir quaisquer bebidas e produtos líquidos já às 17 horas. Essa regra se aplica não apenas à água pura, mas também a chás, café, sucos, sopas, frutas com alto teor de água e até mesmo produtos como picolés. Para indivíduos com mobilidade reduzida, é aconselhável ter uma pequena reserva de água ao lado da cama para emergências ou para ingestão de medicamentos vitais.
Se a pessoa tiver diabetes ou tomar medicamentos que causem sede excessiva, é crucial discutir com o médico as possíveis alternativas e formas de ajustar o regime de hidratação, de modo que a maior parte da ingestão de líquidos ocorra na primeira metade do dia. Alguns meses depois, Margarete compartilhou suas impressões. Ainda não consigo acreditar que uma mudança tão simples teve um impacto tão colossal na minha vida. Agora, eu durmo tão profundamente quanto aos 50 anos, e minha energia diurna triplicou. Até meus netos ficam impressionados com minha incrível vitalidade. O segundo hábito prejudicial comum é o jantar muito tarde, combinado com o consumo de alimentos com propriedades diuréticas. Surpreendentemente, até 85% dos idosos cometem esse erro, sem perceber o dano que causam ao seu descanso noturno. O horário da última refeição e a composição dos alimentos consumidos à noite afetam diretamente a frequência dos despertares noturnos para urinar. Quando uma pessoa janta muito pouco antes de dormir, especialmente se o prato contém diuréticos naturais, ela ativa, de fato, o processo de enchimento da bexiga durante a noite. Entre os alimentos que contêm substâncias que estimulam ativamente a produção de urina, estão tomates, pepinos, cebola, aspargos, melancia, bem como bebidas como café e chá verde, chocolate e até mesmo alguns temperos comuns, como salsa e coentro. A complexidade da situação é agravada pelo fato de que muitos dos produtos listados são tradicionalmente considerados saudáveis e dietéticos, o que leva as pessoas a consumi-los sem suspeitas, fechando assim, inconscientemente, o ciclo vicioso da noctúria. A base científica desse fenômeno é bastante fascinante. Au système digestivo humano requiert aproximadamente 3 à 4 horas para digerir completamente os alimentos. Durante a digestão, especialmente quando o corpo está em posição horizontal, esse processo desacelera, resultando em uma circulação mais prolongada de substâncias diuréticas dos alimentos no corpo e, consequentemente, em um efeito prolongado nos rins. Além disso, alimentos com alto teor de sódio, que muitos idosos consomem em excesso, contribuem para a retenção de água no corpo durante o dia, e sua eliminação ativa ocorre precisamente durante as horas noturnas, quando a pessoa deveria estar descansando plenamente. Permita-me apresentar a história transformadora de Robert, um aposentado de 68 anos de Tampa, Flórida, que, em seus hábitos alimentares, era uma verdadeira coruja noturna. Robert costumava jantar bastante tarde e também frequentemente fazia lanches por volta das 16 horas, sempre incluindo em sua dieta tomates frescos, pepinos e chá verde, acreditando que isso auxiliava a digestão. Ele confessava abertamente: eu acordava com uma regularidade impressionante a 1 hora, às 3 horas e às 5 horas da manhã para urinar. Tinha certeza de que era apenas a idade, mas durante o dia me sentia completamente exausto, como um zumbi. Depois que Robert ajustou o horário de seu jantar, antecipando para mais cedo, por exemplo, antes das 18 horas, e eliminou completamente os produtos diuréticos de sua dieta após as 16 horas, ele experimentou mudanças verdadeiramente radicais. Em apenas 10 dias, ele passou a acordar apenas uma vez por noite, e após 3 semanas, conseguiu desfrutar de 6 horas de sono ininterrupto. Os benefícios que essa mudança na dieta traz são profundos e multifacetados. Quando uma pessoa sincroniza o horário das refeições com os ritmos circadianos naturais do corpo, ela não apenas reduz eficazmente as manifestações da noctúria, mas também melhora significativamente a qualidade geral da digestão. Minimiza o risco de refluxo gastroesofágico, que pode perturbar o sono noturno, e permite que seu metabolismo funcione de forma mais produtiva durante a noite. Muitas pessoas também notam uma redução visível no inchaço matinal e o surgimento de uma sensação de leveza incomum e um aumento de energia imediatamente após o despertar. Para a implementação prática bem-sucedida dessa estratégia, recomenda-se estabelecer uma regra estrita. O jantar deve ser consumido pelo menos 4 horas antes do horário previsto para dormir, preferencialmente entre 16 horas e 18 horas. É aconselhável elaborar 2 listas, uma para alimentos favoráveis ao sono noturno e outra para os inimigos da noite tranquila. A primeira categoria inclui carnes magras, arroz, batata doce, bananas, aveia e vegetais como brócolis e cenoura. A segunda categoria abrange todos os produtos diuréticos mencionados anteriormente, bem como bebidas alcoólicas que, apesar do efeito sedativo inicial, acabam levando a frequentes despertares noturnos. Se a pessoa tiver restrições de tempo ou tomar medicamentos que exigem ingestão com alimentos, é fundamental consultar o médico sobre as formas de ajustar o regime alimentar sem comprometer o tratamento principal. Robert compartilhou recentemente suas impressões. Eu revisei radicalmente minha relação tanto com a comida quanto com o sono. Agora, eu janto como um rei, pontualmente às 18 horas, e durmo como um bebê.
Minha esposa está impressionada com essas mudanças, e eu mesmo me sinto pelo menos 10 anos mais jovem. O terceiro hábito prejudicial que muitos idosos praticam inconscientemente é ir ao banheiro por precaução imediatamente antes de dormir. Embora à primeira vista essa ação possa parecer uma estratégia lógica e prudente, na verdade, ela representa uma das armadilhas mais traiçoeiras que mantém os idosos firmemente no ciclo vicioso da noctúria. Quando uma pessoa vai ao banheiro por precaução, mesmo sem uma necessidade fisiológica evidente, ela inconscientemente treina sua bexiga para funcionar com um volume reduzido, formando um padrão comportamental que se manifesta então durante a noite. A maioria das pessoas não percebe que a bexiga é um órgão muscular altamente adaptável, capaz de aprender com ações repetidas. O esvaziamento constante da bexiga antes que ela atinja sua plenitude natural, de fato, ensina a ela a não se expandir até o volume necessário para o armazenamento eficaz da urina. Com o tempo, isso leva a uma redução significativa da capacidade funcional da bexiga, fazendo com que ela envie sinais de necessidade urgente de urinar mesmo com uma quantidade relativamente pequena de líquido acumulado. A fisiologia desse processo é complexa e fascinante ao mesmo tempo. Uma bexiga saudável de um adulto é capaz de reter confortavelmente de 300 a 500 ml de urina antes de enviar um sinal ao cérebro sobre a necessidade de esvaziamento. No entanto, se uma pessoa desenvolve o hábito de ir ao banheiro por precaução, sua bexiga pode começar a enviar esses sinais já com um volume de 100 a 150 ml, criando uma falsa sensação de urgência que interrompe o sono noturno, mesmo na ausência de uma verdadeira necessidade fisiológica. Como ilustração, podemos citar a história franca de Dorothy, uma viúva de 64 anos de Seattle, Washington, que desenvolveu o que chamava de ritual de segurança antes de dormir. Dorothy explicou: toda noite, mesmo quando não sentia necessidade, eu ia ao banheiro para ter certeza. Eu achava que estava sendo esperta, mas no final criei um monstro. Como resultado, Dorothy acordava em apenas 2 horas com a sensação de bexiga cheia, embora na verdade ela apenas tivesse treinado seu corpo para funcionar com uma capacidade reduzida. Após aplicar a técnica de reeducação da bexiga, Dorothy gradualmente aumentou sua capacidade de armazenamento de urina e agora dorme regularmente de 5 a 6 horas seguidas sem interrupções. Os benefícios de quebrar esse ciclo vicioso são surpreendentes e se manifestam rapidamente. Quando uma pessoa permite que sua bexiga retorne à sua capacidade funcional natural, ela não apenas reduz significativamente as manifestações da noctúria, mas também recupera confiança em seu próprio controle corporal, diminui a ansiedade relacionada ao sono e melhora substancialmente a qualidade geral do descanso noturno. Muitos também notam o ressurgimento da sensação de autonomia e controle sobre seu corpo. Para uma implementação segura e eficaz dessa mudança, recomenda-se começar a aplicar o princípio da necessidade real. Deve-se ir ao banheiro antes de dormir apenas se houver uma necessidade clara e inequívoca. Se a necessidade não existir, mas houver ansiedade, pode-se tentar se distrair por 15-20 minutos, engajando-se em uma atividade relaxante, como ler um livro ou ouvir música tranquila. Na maioria dos casos, a pessoa descobrirá que a sensação de necessidade era apenas uma manifestação de ansiedade. Se a pessoa tiver histórico de incontinência ou tomar medicamentos diuréticos, é crucial discutir com o médico o protocolo de reeducação mais adequado para sua situação específica. Para pessoas com mobilidade reduzida, é aconselhável considerar ter um coletor de urina portátil ao lado da cama para casos de emergência, mas evitar estritamente seu uso por precaução. Alguns meses depois, Dorothy compartilhou: não consigo acreditar que eu mesma estava criando meu problema. Agora, tenho total certeza de que meu corpo sabe o que está fazendo, e durmo muito melhor, sabendo que não sou escrava da minha própria ansiedade.